Boa tarde, gente. Vamos lá. Ah, aula 30, né? Acho que é a aula 30. A prova acho que foi a 29. Se eu não estou enganado, essa aqui é a aula 30. Se eu estiver enganado, aqui em cima vai aparecer o número certo, tá? Nessa aula de hoje eu não vou nem colocar nenhum texto em anexo para vocês, é só um fechamento aí dessa... Encerramos hoje o sexto ano, tá? Estamos aí quase na metade do sétimo ano. Estamos encerrando hoje o assunto de sexto. Encerramos nessa semana aí a antiguidade, tá? Estudo sobre a Idade Antiga, tá certo? Falamos um pouco de pré-história, falamos aí do surgimento da humanidade, mas passamos boa parte do tempo falando sobre a antiguidade. Lembrando que a gente está restringindo, quase que restringindo totalmente, a uma porção do mundo, que é a porção onde a gente está estudando, formada aqui por Europa, Oriente Médio, e falamos um pouco de Índia, de China, que está um pouco fora aqui, mas a gente concentrou nossos estudos nessa área, o norte da África, Europa, Oriente Médio, não por ela ser a mais importante, mas sim porque são as áreas que oferecem maiores fontes, e como a história é construída pelos vitoriosos, né? É a história dos europeus, né? Que nós somos descendentes de europeus, não necessariamente em sangue, fisicamente, mas culturalmente também. Então, se abandona, é um erro, mas é um erro que a gente acaba não tendo muito como fugir dele. Você não tem muitas fontes para fugir. Fugiremos, mas menos do que eu gostaria de falar somente dessa parte do mundo, né? Então é o que a gente fez. Falou dos grandes impérios, onde surgiram as civilizações. Lembrando para vocês, a antiguidade é o período que vai surgir aqui. Ela vai começar a contar como antiguidade aqui próximo a 4000 a.C., com a invenção da escrita, e ela vai até 476 depois de Cristo, com o fim do Império Romano do Ocidente, tá certo? Então esses são os marcos aí da antiguidade. Dentro desse período, nós vamos ter o surgimento das civilizações, das primeiras cidades, dos grandes impérios, na Mesopotâmia, Egito. Vamos ter os impérios orientais, vamos colocar aqui essa divisão. Nesse período da antiguidade você tem os impérios orientais, que é o Império do Egito, da Macedônia, persas, hebreus, fenícios. E você tem a antiguidade clássica, tá? São gregos e romanos, certo? Então essa é a divisão dos grandes impérios da antiguidade. Em geral, a gente só não pode perder de vista que fora desses aqui existem... o mundo está todo ocupado, a vida está seguindo. Aqui na África, aqui abaixo do deserto do Saara, você tem impérios negros poderosíssimos, que vivem com uma cultura diferente, deuses diferentes, sem ter quase nenhum contato com nada que está acontecendo em cima. Você tem aqui na China, em toda a região asiática, aqui grandes impérios, grandes civilizações também, com vidas, com culturas diferentes, com forma de viver, de agir, de relações pessoais, de trabalho, culturais diferentes. Ainda não há uma conexão efetiva, tá? Entre esses grupos aqui com essa parte central da Europa. Você tem aqui na América também já impérios, você já tem maias. Falaremos desses impérios americanos, desses grupos americanos, agora na segunda fase, como a Idade Média. Mesmo que os maias sejam anteriores, mas o Império Maia ele vai começar na Antiguidade, mas ele vai se encerrar já na Idade Média. Então a gente vai dar uma arrastada, vamos falar tudo junto ali, separadinho. Mas aqui você tem as civilizações indígenas, desde as mais tecnologicamente avançadas até as mais simples, como aqui no Brasil e outras regiões. A gente se concentrou nessa porção central aqui, mas isso não quer dizer que o restante do mundo não esteja acontecendo nada. Está sim, é efervescente. As pessoas têm suas religiões, suas paixões, sua forma de trabalhar, sua forma de viver. Você tem relações de trabalhos parecidas, outras diferentes, mesmo sem ter contato, tá? Às vezes não existe contato entre esses grupos,
mas você vai ver que eles tomam decisões parecidas, porque eles têm problemas parecidos. Tá? Então, problemas, o ser humano é racional, problemas parecidos, as pessoas acabam encontrando soluções parecidas também. Mesmo que elas não tenham conversado entre elas. Às vezes não, você tem soluções diferentes. Veremos isso com mais tempo agora no restante desse ano. Beleza? Como é a vida nessa antiguidade? O que a gente não pode perder de vista é um período que ainda você não tem a presença de zero de máquinas. Não existe energia elétrica, não existe energia eólica, não existe nenhum tipo de energia. O máximo que eles vão ter é humano e animal. Então os animais vão fazer a força, você não tem carros, você não tem nada disso. Você vai ter carroças puxadas por animais, você vai ter carruagens, os arados na agricultura, com o passar do tempo você vai utilizar animais para fazer o transporte com animais, com cavalos. Mas você não tem nenhum tipo de máquina para fazer. Todo o trabalho é feito por mãos humanas. As guerras, as batalhas são travadas por humanos, como hoje, mas hoje quase que 90% do trabalho é feito por máquinas, aviões, dos mais modernos, mísseis. Naquela época não, a luta é mano a mano. O escudo de um lado, a espada ou a lança do outro e sangue para todo lado. As pessoas vivem em função do quê? Da agricultura e da pecuária, da criação de animais para abate. Cria o animal para comer a carne. Lembrando que não tem geladeira nesse período, isso é importantíssimo. Tá? Você não tem... falei outro dia disso em sala e as pessoas estranharam. Na Europa em geral, principalmente nesse período da antiguidade, você não tem o hábito do consumo de boi, vaca. Se come, óbvio que come carne de boi, carne de vaca, cavalo, comem. Mas quando estão em grandes grupos, na maioria das vezes se cria porcos, carneiros, ovelhas, animais de menor porte. Principalmente a ovelha, os carneiros, para poder usar a lã, e porque você não tem geladeira, então você não consegue estocar grandes quantidades de carne no frio, no calor. Então, você mata para comer ali há pouco tempo. Você vai salgar a carne, vai secar a carne para conservar ela por algum tempo a mais. Mas em grandes quantidades você pode ter problema, você pode ter perda. Naquela época não pode ter perda nenhuma. A perda tem que ser zero, tá? As pessoas vivem numa situação, principalmente as pessoas simples, numa situação de extrema dificuldade. Falamos disso já. E aí a perda tem que ser minimizada. Quanto menor a perda, melhor para todo mundo. Quanto menor a perda, melhor para todo mundo. O trabalho vai ser basicamente utilizar trabalho escravo. Num primeiro momento, uma escravidão. Escravidão sempre é horrível, tá? Não tem o que eu vou falar. Mas a escravidão mais light. E essa escravidão vai ser realizada no mundo todo, tá, gente? Você vai ter escravos aqui na África, na América. Essa coisa de um grupo escravizar outro grupo para trabalhar para ele não é privilégio que só dos europeus. A questão é que os europeus vão levar isso para um outro nível, né? Principalmente com gregos e mais principalmente ainda com romanos, onde o escravo vai virar um produto. Você vai prender as pessoas, escravizar e vendê-las como se elas fossem uma caneta, qualquer coisa, um produto. Ela vai ter preço. Você vende como se ela fosse uma vassoura. Tá? Esse tipo de escravidão mais pesada, mais bruta, que desumaniza a pessoa, ela vai aí ter origem finalzinho dos gregos, mas principalmente com o Império Romano. Mas quem faz o trabalho na antiguidade quase sempre são escravos. Você vai ter tipos de escravidão mais light, mais pesadas, mas em todas elas, a gente, infelizmente, tem que lamentar que o ser humano
as relações de trabalho fluíram por esse caminho, tá? De utilizar o trabalho escravo para fazer o trabalho que originalmente seria seu, tá certo? Então, os mais poderosos escravizam os mais fracos, tá certo? O sistema de vida familiar aí vai variar de grupo para grupo, de império para império, as culturas são diferentes, os hábitos são diferentes. Em geral, à exceção dos persas e dos hebreus, você vai ter civilizações politeístas, não percamos isso de vista, esses povos acreditavam em vários deuses, prática que ainda hoje é muito comum, tá? Embora para nós brasileiros isso seja estranho, porque nós nascemos num país cristão. Nem todas as pessoas no Brasil são cristãs, mas a cultura brasileira é baseada numa orientação cristã. A maioria das pessoas é cristã, seja evangélico ou católico, tá? Então a base da nossa cultura é cristã. Então nós estranhamos o politeísmo, pessoas que têm vários deuses, que representam, se não metade, é a maior parte da humanidade, tá? Uma grande parte, uma parcela gigante da população mundial ainda é politeísta, ainda será politeísta, porque essa é a religião deles, e para eles estranho é a nossa com um Deus só. As nossas religiões vão ter origem aí na antiguidade, dos hebreus, depois com o cristianismo, surgimento do cristianismo no Império Romano. Então, vários legados foram deixados pelos povos da antiguidade, vários. Nós só existimos, o nosso meio de vida, seja ele bom ou ruim, só existe por causa desses povos da antiguidade. Se não tivesse acontecido a invenção da agricultura, das cidades, tudo, a gente ainda está aí peladão, correndo na floresta atrás da caça e colhendo o que tivesse na natureza. E se a gente for parar para analisar, fazemos isso há pouquíssimo tempo. Se você pegar da história da humanidade o período em que os homens foram nômades, caçadores e coletores, é muito, mas muito maior do que o período em que nós somos civilizados. Nós somos civilizados aí, chutando alto 10 mil anos. Os outros quase 200 mil anos ou para mais, fomos caçadores e coletores, vivendo quase como animais, vivendo do que caçamos e do que encontramos na natureza, sem produzir nosso alimento, sem ter cidade, sem ter nada disso. Então nós somos ainda, nosso mundo civilizado é muito mais recente, muito mais jovem do que o nomadismo. Estamos ainda caminhando, talvez por caminhos errados, mas estamos caminhando. Esse vídeo de hoje é só para fazer esse fechamento aí do período da antiguidade. Período que vai, oficialmente, como registro, se iniciar em 4000 a.C., quando o homem inventa a escrita, e que vai até 476 depois de Cristo, com o fim do Império Romano do Ocidente. Esse é o período da antiguidade, tá? Todos esses grandes impérios, essas culturas, deuses, guerras, lutas, heróis, tiranos, esse é a antiguidade. Entraremos agora na Idade Média, tá? E aí na próxima aula eu farei para vocês uma introdução do que é a Idade Média, quando ela começa, do que se trata esse período. Voltando a frisar que na Idade Média, novamente concentraremos aí o conhecimento nesse pedaço de mundo, mas dessa vez abriremos o leque, falaremos um pouco mais dos outros cantos do mundo, porque a gente nunca pode perder de vista que o mundo não está só ali, aquela região não é a mais importante, a melhor. Infelizmente é a região que a gente tem mais fontes para estudar e é a privilegiada na história. Beleza? Até a próxima aula, gente.